Ok. Eu tô falando que tá ficando Claquete. A gente tá ficando... Claquete. Vai ter claquete? Claquete, Vai lá é. atrás na claquete. Então, boa noite, pessoal. Boa noite! Agora tá ensaiadinho, muito bem, parabéns, né? Viu só, gente? Cada dia a gente melhora mais. Esse ali, acho que é da Ana, tá? Isso, então vamos lá, gente, para mais um bate-papo sobre crenças ainda. A gente vai a alguns encontros, é o nosso objetivo, da gente continuar esse tema, crenças, né? Que está em tudo, né? Então a gente tem muito chão para percorrer, né? No tema crenças. E hoje a ideia é a gente iniciar em uma série de bate-papos sobre a crença relacionada à saúde. Para de fazer barulhinho, viu, Ana? Tá. E aí, a gente falar um pouquinho, né, sobre saúde, doença, para a gente olhar por um outro aspecto. Então, a biologia, o tema a gente trouxe, né, como a biologia das crenças. Por que a biologia das crenças? Esse é tema de um livro, né, de um estudo, na verdade, de um pesquisador norte-americano chamado Bruce Lipton, onde ele traz, ele é um biólogo, né, pesquisador e biólogo, que ele estuda justamente isso, o quanto que as crenças, os nossos padrões influenciam na nossa biologia, ou seja, no aspecto de saúde e doença. Então, a ideia hoje é a gente começar esse bate-papo, trazer essa base, né, de contextualizar, conceituar, e nos próximos encontros a gente aprofundando esse tema, porque quando a gente fala desse tema, tem muita coisa para falar, né, amiga? Tem muita coisa quando a gente fala em saúde e doença por esse aspecto. Então é bem importante, porque isso conta muito, fala muito sobre nós. É um tema de autoconhecimento muito interessante de abordar. Né? Como eu interpreto saúde e doença, quais meus padrões referentes a isso. E falando em biologia da crença, a gente olha que nós temos a genética, né? Que é o que a gente, nosso fator genético, a gente nasce com toda a questão genética herdada de pai e de mãe, papapá, né? Daí dentro da biologia da crença entra a epigenética. A epigenética é tudo aquilo, os fatores ambientais, tudo que a gente acredita, que a gente pensa, que influencia os nossos genes. Exatamente. O estudo do Bruce Lipton e até epigenética e tudo mais, ele vai justamente nisso, porque até hoje a gente tem a crença e veio sempre que a gente é refém dos nossos genes. Então, da minha hereditariedade. Então, ao longo das nossas conversas, a gente vai entender que não, né? A hereditariedade, ela é algo que está lá. Você desenvolve ou não desenvolve aqueles aspectos de acordo com tudo o contexto que está em volta disso, né? Que a questão da epigenética entra aí a epigenética, ele está falando mais dos fatores externos, né? Tudo que é externo, alimentação, exercício, estresse crônico, tudo que é fora. Isso. E aí influencia o nosso como é que fala? Que influencia as nossas experiências, vai interferir na nossa biologia de certa forma. Ele não vai mudar o nosso DNA, mas ele pode modificar algumas coisas. Por isso que todo mundo tem a célula. Vamos pensar assim, um exemplo: todo ser humano nasce com a célula do câncer. Nem todo mundo tem câncer. Então a epigenética explica o porquê disso. E aí tem um outro fator, que aí vem as crenças, né? Os fatores emocionais de como isso também mexe com tudo isso. Uhum. Mas antes da gente entrar, né, nesse tema efetivamente, eu queria assim entender, né? Entender e ouvir de nós, né? Quem já viveu assim, pra gente começar a conectar o tema? Quem já viveu assim alguma situação? Ficou preocupado e perdeu o sono? Isso acontece, Jair? Com você não? Não, quando não acontece, né? Quando não acontece de você ficar preocupado e perder o sono. Acho que é a primeira reação, né? Uhum.
a primeira. Sente um frio na barriga antes de uma reunião? Sim. Às vezes não precisa nem uma reunião, né? Não, Já mas receberam aquela mensagem assim, preciso falar com você. E a pessoa Tan, some. tan, tan, tan. Ficou gripado depois de algum tempo de estresse, nervoso? Tá, ficou com rinite, atacada, né? Sinusite. Depois de passar por um períodozinho meio conturbado? Sim. Teve dor de cabeça, dor de estômago depois de alguma discussão, de alguma situação estressante? Ansiedade. Ansiedade? Isso acontece, gente? Sim! Poderia, Mais do que vós penseis, minha irmã. poderia ser menos, né? Poderia ser. Obesidade abdominal, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso acontece, né? E acontece por acaso, né? Então a gente já sabe que acontece. Então existe, mas bom, vamos lá, vamos analisar. Fiquei nervosa. E por que me dá dor de cabeça? O nervoso não existe uma doença nervoso, né? Tipo assim, algo que aconteceu no meu corpo fisicamente. Foi um estado emocional, mas esse estado emocional impactou no meu corpo. Me deu a dor de cabeça, a dor de barriga, a dor de sei lá o quê, né? Impactou meu sono. Então a gente entende que existe uma conversa entre o quê? O corpo e a mente. Obviamente. Eles As estão emoções. as emoções. Então as emoções, de acordo com as minhas emoções, isso tem um impacto direto no meu corpo físico. Ok? Sim. Bem entendido, né? Sim. Então a pergunta, essa conversa existe. Então como ela acontece? Então eu vou trazer aqui algum exemplo, trazer uma historinha. Quem gosta de historinha? Eu. Então assim, imagina duas pessoas caminhando por uma trilha. De repente, elas encontram uma cobra. A primeira olha, meu Deus, uma cobra, toma aquele susto, né? O coração já dispara, os músculos ficam tensos, a respiração acelera, o corpo inteiro entra em estado de alerta. Então, o que é isso que está acontecendo com o corpo? Veio um sinal para o meu corpo, onde ele sinaliza que existe o quê? Perigo. Então, o perigo faz com que o meu corpo, todo o meu sistema seja acionado, porque se existe perigo, o que eu tenho? Eu tenho que lutar ou eu tenho que fugir. Então, isso é um instinto nosso do ser humano, desde sempre. Segundos depois, essa pessoa percebe que era apenas um galho seco. Não era, né? Efetivamente uma cobra. Agora pensa, o nosso corpo reagiu à cobra? Não, ele reagiu à interpretação daquele fato ocorrido, porque de verdade não existia uma cobra. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele responde muito mais ao significado que damos aos acontecimentos do que os acontecimentos em si. Tipo assim, parece muito simples, mas essa ideia muda tudo. Porque é aquilo que o Leonor colocou, né? Chamou, preciso falar com seu chefe, chama, preciso falar com você. O que veio na cabeça? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Ai, meu Deus, nossa, eu vi mesmo que outro dia ele estava olhando meio estranho para mim. Vai me demitir, né? Socorro, e agora? Meu Deus, e se eu for demitido? Meu Deus, aquelas contas, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha mulher já está desempregada, vamos passar fome. O nível de estresse só vai fazendo assim, ó. E às vezes, devido a essa interpretação, você chega para conversar com a pessoa com 15 pedras na mão, né? Aí o corpo já está defensivo, a mente está defensiva, qualquer A vira B e C. E daí para frente só para trás. Exatamente. Porque realmente é interpretação, né? Porque poderia chamar duas pessoas, né? Aí ele chama duas pessoas para reunião. Um pode pensar, o que eu fiz? Você demitido. O outro pode falar, opa, o chefe está chamando, grande oportunidade hoje, vou ser promovido, vou ganhar um novo projeto, né? Então, a mensagem é a mesma, a interpretação é que muda. E ela muda por quê? Por que ela muda? Por que ela muda? Por Então quê? já vamos Por descobrir quê? o porquê. Mas isso acontece, é muito corriqueiro na nossa vida, se a gente parar para observar como a gente interpreta. Então a informação é a mesma, só que dependendo do quê? Do estado emocional, do padrão daquela pessoa, de como ela está, ela
interpreta aquilo. E daquela interpretação sai todo o resto. É como ela conduz aquilo dali para frente. E isso tem impactos, né, na parte externa, né, porque que nem falou, vai chegar com 5 pés na mão, vai chegar já assim. Só que no nosso corpo isso também gera um impacto, que é isso que a gente vai começar a falar agora. Então assim, imagina que dentro de você existe um grande maestro. Ele não toca instrumentos, ele toca hormônios. Toda vez que interpreta que existe um perigo, ele aumenta determinados sons. Quais são esses sons? Adrenalina, cortisol, tensão muscular, batimentos cardíacos. Então, pensa aquele maestro, de acordo com o que acontece, ele vai tocando uns sons diferentes, de acordo com o que está acontecendo, com a interpretação. Mas quando ele percebe uma segurança naquilo que esse maestro está interpretando, ele faz o quê? Ele começa uma outra música. Relaxamento, a digestão tá boa, o sono tá bom, você tá bem. Porque são esses hormônios que ele acaba liberando. Que hormônios são esses bonzinhos? Bonzinho não lembro. Tem Os bonzinhos. dopamina. Adrenalina? Não, adrenalina não, né? Não, adrenalina depende. Depende, adrenalina vai pra que lado, né? Dopamina, serotonina, todas as minas. As nina, tipo os hormônios do bem são liberados e aí o corpo entra no estado de relaxamento e bem-estar. O problema, o problema é que esse maestro ele não enxerga a realidade diretamente. Ele escuta aquilo que a nossa mente está o quê? Interpretando. E é aí que entra as crenças, porque a minha interpretação dos fatos vai estar diretamente ligado ao meu padrão emocional que vem do quê? Das crenças. Das crenças que eu conquistei no decorrer do caminhar na vida. Exatamente. E aí, o que acontece no nosso organismo? Agora, falando um pouquinho sobre esses hormônios de estresse e os hormônios no estresse. Vou colocar assim. Os hormônios do estresse faz o quê, né? Então, assim, a gente pode viver momentos de estresse, né? Nosso corpo físico, ele está preparado para viver momentos de estresse. Ele vai fazer todo esse processo, né, de luta, fuga, ele vai nos defender, mas em momentos específicos. Quem vive numa condição de estresse por tempo prolongado vai fazer com todos esses hormônios lá que a gente falou, né, que eu já esqueci, adrenalina, cortisol, esses hormônios do estresse, vai estar liberando isso continuamente no nosso organismo. Isso faz o quê? Quando pensa assim, você tá com uma gripe forte e aí tem um leão aqui do lado que você tem que fugir dele. Tipo, o leão vai te pegar e você tá com a gripe forte. Qual que é mais importante para a sobrevivência? Fugir do leão ou cuidar da gripe? Fugir do leão. Fugir do leão. Então, só essa comparação, por quê? A sobrevivência, quando o organismo detecta que existe uma situação em perigo, uma situação de estresse, ele faz o quê? Ele concentra toda a energia dele para preservar a vida. Fugir do leão. Então, ele não tem energia para curar a gripe. Ele não tem energia para reparação, como é que chama? Os anticorpos, né? Isso, os anticorpos, a regeneração celular. Ele não tem energia para as duas coisas. Então, o que acontece? Quando eu fico muito tempo vivendo esse período de estresse, isso significa o quê? Que eu estou o tempo todo em situação de... alerta, em perigo, que eu estou sinalizando para o meu organismo que eu estou em perigo o tempo todo. O que está acontecendo dentro de mim? O meu organismo, ele está o tempo todo em alerta, dizendo, temos que proteger a vida. Com uma descarga hormonal ali extremamente alta. Gigante. Que isso gera um estresse crônico que acaba com a nossa saúde. E o corpo ele é um mecanismo inteligente, então ele faz várias funções de maneira automática para que a gente não fique pensando. Sim. Por exemplo, você não pensa para respirar, agora eu falei, a gente parou para analisar. Você não pensa para piscar, você não pensa para ouvir, você não pensa, né? Então são comportamentos automáticos. E aí tem o positivo e o negativo, né?
Por exemplo, tem alguns, né, eu estava lendo esses dias atrás, um estudo lá que o cara estava dizendo, ele machucou a perna e ele estava com muita dor na perna. E aí vinha um outro cara e ficava beliscando ele no braço, porque o cérebro não conseguia receber a informação dos dois lugares com a mesma intensidade. Então ele dividia a dor, o que fazia com que aliviasse, né, a fratura que ele teve no pé. Então ele vai dividindo o mecanismo. Conforme a gente tem que dividir isso no nosso dia a dia, vai dando mais descarga. Eu acho que pode acabar até viciando também, né? Sim, existe. Esse é o problema maior, diga-se de passagem. Exatamente. Tudo isso que acontece no nosso organismo, quando você tem esse padrão, essa repetição, algo prolongado, isso se torna algo natural e viciante para o nosso organismo. Então, o que acontece? Vira uma troca onde uma coisa alimenta a outra. Eu sinto aquilo, por mais que aquilo não me faça bem. Mas como já virou um padrão, a minha mente vai fazer com que aconteça mais situações para reafirmar aquilo. E aquilo eu continuo sentindo aquilo. E aí ela cria mais coisas para confirmar aquilo. E eu continuo sentindo aquilo. Então vira um vício entre o padrão mental e o que acontece no nosso corpo. Tudo aquilo vai descarregando do nosso corpo. E é justamente aquilo que o Bruce Lipton fala, né? O cérebro não diferencia bem a realidade da imaginação. Então ele não consegue distinguir o que é e o que você está projetando, que é a sua imaginação. E ele fala também justamente o que você estava dizendo, né? Quando você tem uma segurança, quando o papel do sistema nervoso ele está trabalhando na segurança, você dorme melhor, você produz melhores hormônios, você está equilibrado, você repara tecidos, né? Você se fortalece, você se dirige melhor. Agora, quando você está numa situação de ameaça que o cérebro entende, e isso pode ser a imaginação, aí onde você libera o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, né? E são tudo aqui, como ele usa até de exemplo, para fugir do leão. Você tem aqui uma carga bombástica. Agora, o grande problema disso não é que você fugir do leão, é o que nós estamos dizendo aqui. É você buscar tudo isso todo dia e não usar. Aí você não usa todas essas cargas. Aí você vai acumulando elas. Aí vem a lista de doenças que a Sil abriu aqui. Aí a gente tem hipertensão, inflamação crônica, insônia, ansiedade, baixa imunidade, depressão. Aí vem por quê? Porque está carregado de cortisol, adrenalina, noradrenalina e acumulada todo dia por não descarregar. Mas surgiu desculpa, Jeff. E isso aqui é justamente o trabalho do Bruce Lipton. Me surgiu uma dúvida, né? Porque se chegou ao ponto de se tornar um vício, né? O corpo absorveu aquilo. E aí você não consegue mais identificar esse vício. Para você se tornou natural o estado de alerta. E se tornou natural, como fazer para identificar isso? Porque talvez a gente esteja vivendo nesse alerta todo momento, ou tudo que acontece no nosso dia, nós nos colocamos em estado de alerta devido a esse vício. Como que a gente identifica se ele já se tornou um vício e volta a devagarzinho e controlando ele? Tem algum mecanismo? Eu tenho um estudo de caso de uma pessoa que viveu no alerta a vida inteira. Por questões de forma que foi criado, isso e aquilo. Então a pessoa viveu no alerta. Ela aprendeu que para sobreviver tinha que estar em alerta, porque podia acontecer coisas terríveis a qualquer momento. Você anda espiado, né? Então assim, depois que a pessoa cresceu, que ficou adulto e saiu dessa questão, ela não conseguia sair da zona de alerta. Ela sempre estava em alerta, não conseguia nem dormir direito. O que ajudou foi realmente ir para fazer terapia e fazer uma reprogramação. Você tem que reprogramar a tua mente. Para você aprender que não é, digamos assim, você precisou passar pelaquela experiência, mas você não precisa viver nela o resto da tua vida. Então é uma questão de estar presente, de vir pro aqui e agora e reprogramar. E prestar atenção no teu dia a dia e pensar, estou em estado de alerta, por quê? Não preciso. Tem motivo? Tem motivo? O que me deixou assim? Isso é real ou imaginário? Onde veio isso?
Então, é um questionamento diário que você vai reprogramando todo o teu sistema e você aprende que não precisa mais ser dessa forma. É um trabalho intenso, mas funciona. E isso começa lá de trás, buscando até das crenças. Não, tudo, né? Porque, tipo assim, o que vem te lá leva... atrás. O que te leva para o estado de alerta é a interpretação que você tem da vida. E a interpretação que a gente tem da vida começa onde? Com as nossas crenças. Porque, por exemplo, um exemplo aqui que me veio na cabeça. A gente geralmente, o pai e a mãe, quando a gente era moleque, chama a gente e dá aquele puxão de orelha, né? Às vezes mais velho, não consegue correr ou alguma coisa assim, né? E a gente é espoleta quando é novo. Então ele te chama para te dar uma bronca. Sim. A gente cresce com essa crença. Então todo mundo que me chama vai me dar uma notícia ruim ou uma bronca. Exatamente. Então, assim, existem aquilo que nós estávamos falando. Vai da interpretação que cada criança tem disso. Aquela história, se cada vez que a mãe chama era para brigar, você vai criar que se alguém te chamar inconscientemente, você vai dizer, epa, tem alguém querendo me puxar minhas orelhas. Então, assim, você entra no mecanismo de alerta. E assim, vai trabalhando. Você tem que olhar para dentro e começar a questionar toda a sua vida. Você vai ter que realmente questionar toda a sua vida, toda a tua interpretação de vida. Isso é real? Isso realmente acontece? Isso, sabe? Você tem que questionar. Esse questionamento é estar no presente, despertando para isso e começar a questionar, entender esses padrões, né? Para você poder sair porque é exatamente um piloto. Você sai, quando você vê, você está lá de novo. Enquanto você não acorda, não reprograma a tua mente, não começa a questionar tudo e todos dentro de você, dentro, né? Porque fora não adianta. Você não consegue sair disso. Mas a gente consegue sair. Mas então o que vicia a gente não é tipo, por exemplo, a gente é viciado no celular, então não é o celular que a gente é viciado, é a dopamina que ele... É a dopamina que ele libera. E nas drogas é a mesma coisa? Mesma coisa. É o estado que você fica no momento que você está usando. Porque assim, é um prazer rápido. Então você consegue olhar isso aqui, relaxar, teu cérebro produz dopamina e você fica assim, nossa, que legal. E daí você quer cada vez mais dessa sensação. E daí você vai ficando, a mesma coisa das drogas, você quer cada vez mais. Só que daí, tipo assim, antes você ficava 1 hora no celular, era o suficiente. Agora você quer ficar 2. Depois você quer ficar 3. Depois você perde a manhã inteira. Por quê? Porque você quer dopamina barata. Que na verdade sai caro. Dopamina barata. E serve pra tudo, né? E Às serve vezes pra tudo. É TV, é computador, qualquer é coisa, internet, é É comida. comida. Qualquer dopamina. coisa que te traz Às vezes é isso, a atenção. sensação, né? Às vezes é uma E o atenção. estresse é a mesma coisa, gente. Tem gente viciada em adrenalina. Esses dias, eu não sei se vocês viram o caso daquela menina que pulou na ponte lá em São Paulo. Eu estava vendo a entrevista de uma psiquiatra falando que isso é o ser humano, gente, precisa repensar muita coisa. A pessoa, ela tá tão viciada, ela tá tão perdida de si mesma que ela vai atrás de emoções. E você vai cada vez mais fundo. Eu até pensei que eu sempre quis pular de bungee jump, sempre fico, o que tem? Porque eu vou repensar isso. Vou repensar. Por que eu quero tanto isso? Você queria pular? Eu ainda tô trabalhando Ainda assim. Concordo ou Pediu sem? paraquedas? Concordo. Mas assim, o que eu lembrei disso? Ela precisava de tanta... ela em si, a gente precisa de tanta adrenalina, de tanta emoção para poder suprir um vazio, alguma coisa dentro da gente, que a gente acaba pondo em risco a própria vida em situações tristes. Nossa, é maluco isso, né? Porque a gente para pra analisar, a gente tem uma vida tão complexa e cheia de altos e baixos que a normalidade não existe, né? O normal, mas assim, uma vida tranquila você não consegue viver. Aí você precisa ficar buscando se você não tem esse aventuras. padrão de tranquilidade, quando a vida começa a ficar tranquila, você começa a buscar fora alguma coisa que... rotina, vou sair da rotina, vou fazer alguma coisa que traga essa na verdade, isso é um vício. Preciso arrumar uma confusãozinha básica, porque a vida tá em paz demais, né? Tem muita paz. Então, gente, essa autoobservação é extremamente importante para a gente poder olhar, né? E mudar esses padrões. E aí tem uma metáforazinha aqui a respeito das doenças. Vamos falar assim, lá do que acontece. As doenças, assim, então vamos pensar. A ansiedade, quase ninguém tem ansiedade, né? Não. Acho que aqui ninguém, né? Não, quase nada, né? Eu não tinha até comecei esse trabalho nosso. Eu sou ansioso por estar aqui todas as terças. Então, né? Pois tá vendo? Ó. Ansiedade, insônia, irritação, cansaço ou doença qualquer que seja. Ela não aparece do nada. Mas a gente pode
vamos comparar assim para a gente entender, uma árvore, né? A árvore, ela que dá os frutos. Então, a gente compararia esse resultado aos frutos. Então, a doença, a ansiedade, a depressão, a irritação, ao fruto. Mas esse fruto, daí eu experimento esse fruto, pego esse fruto lá da árvore, vou comer o fruto e falar, nossa, tá azedo, tá ruim, tá verde, né? Não tá saboroso. Então você olha para aquele fruto e fala, o fruto está ruim. Então o fruto ruim são esses estados emocionais ou as doenças. Mas esses frutos, eles não nasceram do nada, né? Não surgiu ali. Porque o que acontece? Quando a gente tem algum estado desse, de doença, ou algum estado emocional desse, o que a gente faz? A gente vai lá comprar um remédio, tomar um remédio. Vai no médico, tem que tratar, né? Tem que tratar o corpo físico, obviamente. Vai lá e toma o remédio. Mas a gente para por aí. Então significa que a gente está olhando o quê? Só o fruto da árvore. Só que o fruto veio da onde? De uma árvore. A árvore produziu. Então, o que está por trás disso, né? Então, antes lá da fruta, do galho, existe um tronco. O que são esse tronco? Os nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu tô cansada, deve ser porque eu dormi pouco, dormi mal, não consegui descansar. Então, por isso que o fruto é o cansaço. O tronco é por conta desse comportamento que gerou esse cansaço. Então, só que além do tronco, antes do tronco, o que tem? Uma raiz, né? A raiz que, se a raiz está bem tratada, bem cuidada, teoricamente a árvore vai dar bons frutos. Se ela não está muito bem tratada, provavelmente os frutos não vão ser aqueles frutos saborosos. Então, a raiz está escondida, que é o que são as raízes das nossas crenças. Então, essas crenças que estão lá na raiz, então adianta a gente só tratar o fruto? Não. A gente tem que fazer esse retorno, ir lá e cuidar da raiz. Porque uma vez que eu trato essa raiz, os frutos naturalmente vão naturalmente estar melhores a cada dia. E justamente a gente tem que entender que, por mais que aquelas raízes estejam lá, novas raízes, né, essas raízes podem ser melhoradas e elas podem produzir novos frutos. Por isso que o autoconhecimento e todo esse despertar é tão importante. Então, na próxima vez que cada um de nós sentir, né, um mal-estar, uma dor de cabeça, todos esses estados, a gente lembra dos frutos e entender aonde está a raiz disso. Porque a gente vai, né, agora entendendo que as causas estão um pouco mais profundas. Não é só o fruto. Sim. Muito bem colocado. Então, esse conceito, uma vez que a gente entende esse conceito, a gente começa a olhar a questão do estado de saúde e doença por outro aspecto, buscando outros sinais, outras coisas para a gente investigar. Porque uma vez que você tratou o teu corpo físico, tratou o fruto. Mas, enquanto eu não tratar a raiz, aquela árvore vai continuar produzindo os mesmos frutos. Então, aí entra, né, as coisas que vão acontecendo e vão se tornando crônicas. Na verdade, eu não mudei as crenças que eu tinha, é isso, né? Eu continuo trazendo as mesmas crenças, eu apenas tomei uma decisão naquele momento, um remédio para aliviar o sintoma. o sintoma ali, mas eu não fui curar lá atrás, né? E aí eu vou cada vez me dopando mais de remédio. Sim, e cada vez você precisa aumentar a dose, né? Porque senão aquela dose, teu corpo já se acostuma e aí Vai buscar cada vez mais. precisa mais. Eu estava aqui pensando, né, como exemplificar, né? Imagina assim, uma criança que um dia foi falar em público e alguém riu dela, tirou um barato. Qual a facilidade que essa criança vai ter de falar em público quando adulto? Né? Que é um dos grandes medos que nós temos, né? Falar em público. Porque quantas vezes nós vimos pessoas rindo quando vai falar, e isso vem lá de pequeno. E eu vejo muitas pessoas, quando tem que falar em público,
ou vai tomar calmante, ou vai tomar uma cachaça, tem que estar embriagado, fuma um baseadinho para se sentir bem, né? Imagina, cada vez que eu tivesse que falar em público, eu tiver que me dopar assim, eu vejo isso assim, né? E cada vez mais droga, cada vez mais que eu vou poder cumprir aquela função. E não fui tratar a causa raiz que eu tive um problema quando eu era criança, que alguém riu de um dia que eu fui falar em público lá na minha escolinha. Então, quão grave complexo, né? É complexo e gasta energia a gente parar para analisar essas coisas, gastar tempo, né? A gente só vai vivendo. Sim, o piloto automático. Vai deixando Volta na base dessa reunião nossa, do autoconhecimento, que são as crenças. Então, o que é crença? Quantas crenças nos limitam? Porque agora nós estamos falando do que as crenças estão fazendo com o nosso corpo. Sim. Né? Que é justamente o trabalho aí do Lipton, né? Que uma coisa é a mente, é a parte interna, e a outra é o externo. Quanto o externo está influenciando hoje no meu corpo? Sim. Isso é muito interessante, né? Ele até compara como assim, o nosso corpo como se fosse o hardware e as crenças, o software. Jeff, você que é da área de TI, um bom hardware, que é o corpo, né? Tipo, top. Fala um computador aí top aí, que da última geração. Tem inúmeros. Não, um deles só. Só um. XP. Não, esse não é. Isso é sistema É o sistema operacional. Não, é o hardware, é o computador. É pro Jeff responder, tá, Jair? Não, é porque é do meu tempo, assim. Máquina de escrever informática. já passou. Máquina de escrever já foi. Fala um computador top. Um computador gamer aí, qualquer um dessa linha já é muito bom. Computador gamer, top das galáxias em hardware, né? A máquina é sensacional. Aí coloca um software Windows. O XP, meu. XP. Como é que vai funcionar, gente? Vai, mas assim, de uma maneira muito errada, e vai começar a dar problema, e você vai conseguir fazer às vezes o básico, às vezes você não vai conseguir fazer o básico. Então, gente. Nem o básico eu vou conseguir. Não é o básico. Porque o hardware é ótimo, o computador é ótimo, nosso corpo ele é ótimo. Só que o software que a gente instala lá, que são as nossas crenças, se não for um software legal, que tenha um bom desempenho, não adianta um corpo ótimo. O software vai ficar rodando vai acabar estragando a máquina. Vai acabar estragando a máquina. Sim. Então isso é muito, muito importante a gente ter essa consciência. Por quê? Então se é um software, posso reprogramar meu software? Acredito que sim. Sim, é isso que a gente está conversando sobre como fazer isso, né? Identificando que o software é esse aplicativo aí que está com problema, qual que é, onde é que está o problema? Para a gente trabalhar onde? Na causa. Não adianta ir lá e bater no computador, né? O corpo não é o problema, é meu corpo, né? Não tá, gente, nunca fico bem, ai meu Deus, não saro nunca, etc. Vou tomar vitamina, vou suplementar. Posso compartilhar um estudo de caso? Pode, por favor. Isso foi com o primo de um amigo da vizinha do padeiro, né? Sempre assim. Que te contou. Você não viveu isso. E já entendemos. Exatamente. Essa pessoa, né, esse primo do conhecido, do amigo, do fulano, da rua do Beltrano, ele tinha problema em compartilhar as coisas, em falar e colocar para fora. E isso começou a causar algumas explosões de raiva. Ele guardava para ele. E aí ele não sabia como fazer isso e foi acumulando. E aí começou a acontecer o quê? Problema de saúde. Tudo isso guardado dentro dele. E aí começou a atacar o estômago. Começou a sentir dor de estômago. Dor de estômago, eu tomo um remédio. Passa. É aquilo que você estava falando do se entupir do remédio, né? Porque se não drogando. trata mais. E aí foi se drogando, e não no sentido entorpecente, mas tratando a causa, não outra sintoma. Exatamente. E aí foi. Até que as dores começaram a ficar cada vez mais forte, e ele subindo de remédio, né? Você vai com um remedinho aqui, um ali, daqui a pouco você estava tomando
porque ele estava tomando remédio que, cara, era até difícil de encontrar. Aí beleza, um dia ele acordou de madrugada, né, morrendo de dor e tal, passando mal e tal, vamos pro médico, isso. Aí chegou, foi fazer exames, fez 4, 5 endoscopias no mês, fez biópsia e tudo mais, e resumindo o fio da meada, foi parar no oncologista. E aí ele chegou no oncologista, o oncologista pegou os exames dele e falou assim, olha, tem uma boa e uma má notícia pra você. Ai, meu Deus. Aí ele teve exatamente essa reação. Ai, meu Deus, e agora? Falou assim, ó, a boa notícia é que não é câncer. A má notícia é que se você continuar assim, vivendo o que você está vivendo, não sei o que é, você vai ser meu paciente. Aí o fulaninho de tal caiu em si e falou, putz, e agora? O que eu estou fazendo que está causando isso? E aí ele foi tratar a raiz e não ficar só fazendo tratamento paliativo. Então, às vezes, tem algum comportamento na nossa vida que a gente está fazendo, né? E qual era a dor principal dele? Oi? Qual era a dor que ele fazia Dor de isso? estômago. Eu sei, mas qual era a dor anterior? Era ele não conseguir colocar as coisas para fora, compartilhar as coisas. Ele guardava tudo para ele. Era essa a crença. Era essa. A crença é engolir tudo. Que O você não estômago pode não falar, que você tem que, né, suportar, né, e aguentar. E por aí vai. Você vê, a dor secundária era a dor de estômago, Exatamente. que estava sendo tratada. Agora, a dor principal, que não era conseguir colocar as coisas para fora, não estava sendo tratada. Não estava sendo tratado. Agora, é interessante como esse amigo do padeiro, do vizinho, te deu tantos detalhes, né? Não, é que É amigo, né? Amigo é outro nível, né, foi um gente? churrasco, assim, a gente conversou muito. E aí, né, da onde veio essa questão de não pôr pra fora, né, não falar, pode vir num padrão lá, Sim, né, exatamente. tipo, fica quieto, criança, engole o choro, não fala, né, então assim, Ou, foi às vezes, no caso da gente que é homem, não, você é homem, você não Homem- pode chorar. homem você não é chora, você não pode isso. falar. Não, aguenta aí, você tem que aguentar, você tem que crescer Aguentar com isso. calado. Né? Ou o filho mais velho, né? Você tem Sim. que aguentar isso, tem que cuidar dos mais novos e por aí vai. E exatamente, é aí que veio as programações, é o software que foi escrito dessa forma, instalado dessa forma. Então agora, né, depois de adulto consciente, com a mente desperta, fala para o teu amigo, né, para ele continuar nessa busca, né, entendendo de onde veio os padrões para ir lá reprogramar, fazer uma reprogramação para ter novos comandos, porque os comandos podem ser mudados. E aí esses programas tem um monte de programa, né? Cuida primeiro dos outros, você precisa ser forte, engole o choro, enfim, N coisas que a gente ouviu e tudo viraram programas, né? Você não merece, sei lá, alguma coisa que você tava lá, até o Bruce Lee coloca isso no vídeo dele, né? Um exemplo. Você tá lá na criança, que você foi na loja e você pediu um brinquedo e teu pai falou, né? Não merece, não tá merecendo. Aquilo pode ter ficado gravado. Gente, sem culpar os pais, tá? Não é só pelo amor exemplos. de Deus, gente. Não é culpa, é só a gente tá exemplificando como as coisas funcionam. E aquilo ficou gravado. E aí o que acontece? Depois você cresce com essa linha de programação, aí lá na frente você se auto-sabota. Por quê? Você faz de tudo para confirmar aquele programa, aquela crença. E aí um monte de coisas que você não se deixa evoluir. Por quê? Porque você não merece, está gravado lá. Então você se auto-sabota, você vai entregar alguma coisa no trabalho, você não consegue entregar no prazo, porque se você entregar, você vai ser reconhecido e você não merece. Então se você fazer, não, eu quero ter uma vida melhor, quero ganhar dinheiro, quero trocar de emprego. Alguma coisa você vai fazer para sabotar isso inconscientemente. Por quê? Porque você não pode ganhar dinheiro, você não pode ficar bem. Por quê? Porque lá atrás está escrito o quê? Você não merece. E aí a gente... E você falou uma frase interessante, né? Você vai confirmar a crença, né? Você confirma. Você faz de tudo para que aquilo seja real, né? Que vai acontecer porque eu acredito naquilo. Sim, que é confirmar a crença. É confirmar. Por quê? Isso está no consciente e no subconsciente. O Bruce Lipton também explica essa questão. O nosso consciente, ele tem uma capacidade de processamento de dados, né? Tipo, vamos falar em bits agora, né? De 40 bits por segundo. Nosso consciente, a mente consciente.
A mente inconsciente, ela tem a capacidade de processamento de 40 milhões de bits por segundo. Então, ela é milhões de vezes mais rápida. Por isso que a gente faz N coisas sem pensar. Porque a gente não precisa pensar para fazer aquilo. Tá lá, já tá lá tudo pronto. Tá lá. É só subir. Traduzindo pra você, Jair. Sim. É como se o consciente lesse um disquete e o consciente lesse 10 disquetes ao mesmo tempo. Ah, disquete. Disquete. Não, agora eu entendi. Esse Agora negócio eu do entendi. disquete estava complicado para mim. Né? Então, qual que é a grande questão? Por mais que esse processador seja ultra rápido, ele só processa aquilo que está gravado. Ele não processa nada novo, porque o novo vem da onde? Do consciente. Então, como que a gente coloca nova programação? Pelo nosso consciente. Por quê? O consciente e o inconsciente, eles trabalham juntos. O inconsciente, ele vai processar tudo aquilo que está instalado lá dentro, de forma muito rápida. A gente não percebe, por isso o piloto automático. E o consciente, ele é o responsável por colocar novas informações. Só que qual que é o grande problema? Se a gente não está presente e a gente não está atento, quem está comandando a nossa vida? As nossas crenças. Tudo que está no subconsciente, que está tudo lá. Então, quando a gente está no piloto automático, quem dirige, vamos dizer assim, as nossas decisões, as nossas atitudes, é tudo aquelas crenças, aquilo que a gente criou Tudo dentro que da tá no gente. subconsciente. Tudo que está lá, gravadinho. Nossa, criança Quantas querida. escolhas dessas a gente não faz por dia, né? Tipo, só pelo subconsciente, só... E ele diz também que os estudos dizem que a gente passa mais ou menos 95 a 99% do tempo guiado pelo subconsciente. O nosso percentual de consciência é de 1 a 5%. Todo dia. O restante, tá tudo lá nos Mas estudos. tem um porquê disso, porque assim, o nosso cérebro ele gasta muita energia em descobrir tudo novo. Então é mais fácil reter a energia e saber aquilo que já é conhecido. Eu sei minha rotina do trabalho, então eu não vou pensar, vou fazer esse caminho ou esse caminho. Eu vou seguir aquela rotina todos os dias, porque eu já sei, não preciso pensar sobre isso. Sim, economia de energia. Nosso corpo é inteligente. O hardware, é top. Inteligente. Top o nosso hardware. Porém, tem que pensar muito bem no software. Mas, tipo assim, uma pessoa que, por exemplo, ela procrastina muito, ela é muito... por exemplo, ela é muito inteligente, ela consegue fazer as coisas rápido, só que ela fica procrastinando, tipo assim, se eu tenho que entregar amanhã, eu vou fazer hoje. Tipo assim, eu tô com 2 meses pra fazer esse projeto. Mas, tipo assim, eu vou fazer hoje e ela dá conta. E fica top e tal, e ela fez de um dia pro outro. Só que fica, tipo assim, o trabalho dela legal e tal. Mas ela fez de um dia pro outro porque o resto ela ficou procrastinando e ficou pensando 1001 maneiras de fazer e, tipo, da maneira mais rápida. Isso, claro, foi uma tia do meu sobrinho que contou Claro. que a sobrinha da filha dela... Entendi. Tem muito sim. a ver com, inclusive eu mandei para si hoje, que eu estava estudando, que era basicamente sobre isso. Porque assim, o seu cérebro pensa na recompensa. O que é a recompensa? O trabalho entregue. Então, se seu cérebro sabe que você consegue fazer 5 minutos antes, ele vai fazer 5 minutos antes porque ele quer a recompensa rápida. E o que ele consegue, assim, aquele ponta de recompensa que não é a recompensa? O planejar, porque é a ideia. É a ideia de que a execução vai dar certo. Então, é o planejamento de que você vai ter aquele prazer de conseguir entregar. Você abre as tuas consultas quando? São os nossos padrões, né? O que está por trás disso, né? Que crença, que padrão que está governando isso? E faz sentido pensar, por exemplo, que a vida é um processo evolutivo, né? Eu tenho que melhorar como pessoa, como ser, né? E enquanto eu não quebrar essa crença, a vida vai me colocar situações, né? Um exemplo, vai ficar me colocando situações para que eu bata de frente com essa crença para ver se eu me desperto e quebro ela ou não. Um exemplo desse meu amigo ali que eu estava citando para vocês, que não consegue colocar as coisas para fora. Com muita frequência ele vai ter atritos, situações, problemas que vão instigar ele a quebrar essa crença para ver como ele se comporta e se ele consegue romper isso ou não. Sim. Faz sentido essa linha de raciocínio? Sim, muito. Com A vida é certeza. extremamente inteligente, ela faz de tudo pra gente evoluir. Não que seja confortável, né? Na maioria das vezes ela chuta a cara da gente. Uma botina de bico de ferro. É a sensação do chute, assim, da vida chutando.
Mas assim, mas a vida vai colocar a gente em situações pra gente se desenvolver. Então talvez a gente está pensando, ou tem um raciocínio que a gente só atrai determinado problema, né? Ah, eu só atraio determinado problema, ah, eu só atraio, né? Parece que onde eu tô, o problema vem atrás de mim. E na verdade pode ser São um oportunidades comportamento de você quebrar, aprender. exatamente, de você quebrar aquela crença. Uhum, E a exatamente. visualização do copo sempre meio cheio, no caso. Por exemplo, hoje aconteceu uma situação bem interessante até. Hoje eu tava indo no dentista, pisei na merda de cachorro. Aí aquele primeiro pensamento que vem, você começa a xingar o cachorro, você começa a xingar a pessoa que não limpou a calçada e tudo mais. Só que aí eu parei pra pensar assim, não vai mudar em nada, não vai fazer nada. Aí do nada, de repente apareceu um palitinho de sorvete ali, o suficiente para eu conseguir limpar meu calçado. Eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse só esbravejado e não olhado ao redor, eu não teria conseguido limpar meu Nossa, sapato. aconteceu uma coisa muito legal esse final de semana comigo sobre isso. No domingo eu precisava me conectar com natureza. Então eu fui no parque e tal, saindo do parque eu e meu marido pegamos um caldo de cana. Só que a gente pegou saindo, então o copo tava tipo assim, cheiaço. Ah, ele tomou um pouco, daí eu dentro do carro, na hora que eu fui virar pra mim tomar, meu marido deu aquela freada. Nossa, que delícia. Gente, eu tava com um camisetão e por baixo eu tava de top. Na hora que fez isso, tipo, na hora que virou, eu peguei, tipo assim, tirei o celular de cima e tal, tomei o resto do caldo de cana, botei o copinho no lixo e tal, botei o copinho no lixo do carro. Peguei, tirei a camiseta, me sequei as pernas que dava e tal, e eu não fiz nada. Meu marido até olhou assim pra minha cara, você não vai xingar eu? Eu disse, não vai me secar eu xingar você. E daí a gente foi no shopping. Só que eu estava de calça e de top. E eu sempre tive muita vergonha, assim, de estar assim e tal. E ainda mais num shopping, que não é lugar de você estar de roupa de treino e tal. E daí na hora eu pensei bem assim, vou descer assim, meu marido, você vai descer assim, vou descer assim. E daqui a pouco eu comecei a ficar com vergonha, comecei a botar a mão assim na frente da barriga e tal, e cumpria e tal. Daí daqui a pouco eu pensei, Tainá, engole sua insignificância. Tipo assim, pra que todo mundo vai... Por mais que às vezes eu sentia que tinha olhares e eu via que tinha muito olhares, principalmente de homens, tipo assim... Não vai mudar minha vida. Com assovio ou sem? Sem assovio. Não vai mudar minha vida. Eu não vou, tipo assim, daqui 5 minutos... Cara, nem 5 minutos, as pessoas já vão esquecer que eu tava de top num shopping. E daí, foi isso assim. E daí eu pensei, cara, o que eu tô deixando de fazer, pensando que os outros vão pensar, mas, tipo, não pensando em mim. Exatamente. Quantas coisas na vida, né? Quantas Isso foi coisas. um exemplo. Quantas crenças quebradas aí? Ou seja, poderia ter xingado, me esperneado, acabado com o meu final de semana, mas não, foi um momento de eu pensar, tipo, e olhar a perspectiva por outra oportunidade. Na verdade, quem tinha que estar bravo era o seu marido, você sujou o carro dele, mas até tudo bem. É outra crença, a gente discute no próximo semana. E é muito legal essas percepções, e aquilo que o amigo do Leonan, né, aconteceu com ele, é um sinal que você falou, atrai as situações, só que o nosso corpo, ele está falando com a gente quando a gente tem essas sensações. Então, a doença, no final das contas, é o quê? É o nosso corpo falando com a gente, fala, É um alerta, né? tem algo de errado, olhe para isso, mas não é tem que olhar para a doença, para tratar a parte física, para se restabelecer, porque se já chegou no físico, a gente precisa tomar o remédio, fazer o repouso, fazer tudo o que tem que fazer. Só que é o corpo falando para nós, olha, tem algo que está descompensado aí, tem algo que precisa ser visto. Então, o nosso corpo, ele vive conversando com a gente, né? Mas a gente ouve. Não, a gente vai lá, só toma o remédio. E encerrou por aí a história. Essa é a grande questão. Eles dizem que o corpo fala, eu digo que o corpo grita. Ele grita. Socorro! Pelo amor de Deus, olha pra mim. Olhe para mim, por favor. Então, como eu estou vivendo dentro de mim? Então, essa pergunta, ela é tão importante quanto qualquer exame, qualquer tratamento médico que a gente faça. Então, por quê? Porque a gente precisa ir lá na causa. Porque se a gente não for na causa, o que vai acontecer? Você tomou o remédio, hoje passou. Daqui uns dias você está no mesmo padrão. O que vai acontecer, gente? Recorrência. Vai acontecer. Você vai tomando um remédio cada vez mais forte. Uhum. Né? Nem o amigo do Leonan lá. É. Cada vez mais forte. Chama Manuel, ele? Então,
Então, são esses sinais que a gente precisa estar olhando. Então, vamos lá. Se o meu, por exemplo, todo dia eu acordo acreditando que eu preciso lutar contra o mundo, né? Vamos pra luta, vamos pra batalha. Quem já não viu essas... Ou já não falou essas coisas? Matar um leão por dia. Matar um leão por dia. Tua programação, né? Não, e aquele pior, né? Não consegui matar o meu leão do dia, deixei chegar amarrado. Amanhã tem 2. Amanhã tem 2, né? Então, o seu organismo, como é que ele tá? O que é que você tá programando lá? Que você vai começar o dia, começado por quê? Começar o dia preparado para quê? Uma batalha. Então, quando você está preparado para uma batalha... Como é que você vai para uma batalha? Já vai estar em alerta, já vai estar... Sangue no olho. Sangue no olho. Frequência lá em cima, respiração acelerada. E o pior ainda é se você consegue superar o seu dia, que é matar o leão por dia, e você tem aquela sensação de prazer que, não, eu venci hoje. Uhum. Que vai reforçar que amanhã eu vou matar 2, porque hoje Você eu vai não tenho precisar de feliz. mais adrenalina, mais cortisol, mais Mas é o tipo neuroadrenalina. do vício que a gente fala, você só vai precisando de cada vez mais. Vai aumentando o vício, né? Aí daqui a pouco você está se envolvendo em problemas que... Daqui a pouco o Pra leão você tem que te tentar. levantar pra Lembra que a gente ele conversou te hoje? derrubar. Lembra que a gente estava conversando hoje sobre isso? Sobre a questão de acreditar que vai dar certo e soltar e pronto, acabou? Sim. Sem ficar se martirizando? Mas também eu não posso pensar que eu vou para lá para o leão já me comer, né? Falar, vou ser comido mesmo pelo leão, Eu não vai tenho uma matar ele, forma né? de pensar assim, eu digo pra Fernanda que eu não vejo que as coisas dão errado na minha vida. Ela fala, ai, deu tudo errado. Não, só não deu certo hoje. Ainda. Uhum. Só não deu certo ainda. Pra mim, essa é eu. Tipo assim, ai, deu tudo errado. Não, só não deu certo ainda. Amanhã vai dar. Vida que segue. O meu pensamento é parecido. Eu falo assim, vai dar certo. Não deu certo porque ainda não é o fim. A hora que chegar no final vai dar Então, certinho. assim, eu não fico com aquela sensação assim, meu Não, Deus, deu tudo desespero. errado. Não. Amanhã vai dar certo. É. Eu só tenho essa certeza. Vai dar certo. Pode ter, não deu hoje, mas amanhã dá, depois da manhã dá. Esse é o caminho é lento, vai demorar, mas vai Não, chegar e vai dar certo. Tudo passa na vida, né? É. Tudo passa. Tudo processo. Tudo vai passar. Eu sigo Nem que também seja por essa cima linha. da Nem que gente, seja mas por tá. cima, mas vai passar. Aí esse é um pensamento perigoso. Mas o que não pode é você já também levantar e falar, pô, eu vou matar o leão. E levantar e falar, o leão vai me matar mesmo? Foda-se. Aí Não, aí também é muito tênue, É. né? Não dá Por também exemplo, pra se você vocês ficar. verem um leão mancando por aí, foi eu que quebrei ele no cacete. Quebrei ele no cacete. Ele não escapou, não. Apanhei muito, mas bati bastante. Exatamente. Então, assim, as programações que a gente já faz pra gente. Então, é uma programação que você já colocou pra rodar. É o software. O que você tá colocando na hora que você levanta, né? Como é que você já encara o seu dia? Dessa maneira leve, que vai dar tudo certo, que vou conseguir, independente, vou achar as respostas. Mas eu não sei ainda as respostas. Mas vai chegar. Mas De ela um já jeito- existe. Ela já existe. Ela vai chegar até mim. Vai ser com o facilidade, carro alegria e vai glória. ser transferido, Jeff. Acredite, velho. Uma hora vai. Exato. E aí, do mesmo jeito que pelo padrão de repetição a gente gravou aquela programação lá embaixo no subconsciente, a gente com outros padrões de repetição, de uma outra forma, não tem lá aquele livro que fala o poder do hábito, né, que você constrói, porque a gente vive de hábitos. Então, qual que é a maneira mais inteligente? De a gente viver de bons hábitos, porque de hábitos a gente vai viver. Então, construir bons hábitos para criar novas crenças, novas programações para a vida ficar melhor. E ali, vai regulando o meu sistema, automaticamente meu organismo sai da situação de estresse, de perigo, ele tem tempo, né, e energia para refazer as células, para se renovar, para cuidar da minha saúde efetivamente, e aos poucos a minha vida, minha saúde, minha disposição, ela vai se melhorando. Se eu sair do estado de estresse, se a gente tiver um único objetivo, identificar o meu estado de estresse, para sair dele e ir para um estado de calma, de tranquilidade, relaxamento, é automático já a mudança no nosso corpo. É muito louco. Sim, que isso, tudo né? eu estava conversando naquela hora que você falou se existe uma forma de. Que eu falei do meu estudo de caso lá. Tem como reprogramar. É isso que é. Tipo assim, só que você tem que estar prestando atenção, você tem que estar mudando os seus hábitos todos os dias até que tudo isso desça para o inconsciente e vire um piloto automático positivo. E a gente consegue ver isso muito nítido, né? Às vezes até na família da gente. Sempre, acho que na família de todo mundo sempre tem os dois extremos. Alguém que é muito estressado e alguém que é muito zen. E quando você faz essa análise, você consegue juntar as duas pessoas lado a lado e você olha. A pessoa que é extremamente estressada parece que ela é muito mais velha do que a idade que ela tem.
E a pessoa que é muito mais zen, ela é muito mais jovem fisicamente. Sim, imagina, do o que ela estresse é. detona as células. Sou jovem. Acaba com- Mas se estressar menos ajuda. Mas lembra que a gente se estressa de acordo com a nossa interpretação? Viu? Você não viu o lado do cara lá da localiza. Vamos ver que a gente vai ser processado? Eu já vai pro boletim mesmo. Que doideira. Eu acho que o pessoal de casa tá muito quietinho. Pois é, né? Nossa, a gente só tá falando, né? Pessoal de casa que tá online, vocês têm perguntas, colocações, estudos de caso do primo, do tio, do amigo, do vizinho também? Que aqui o pessoal aqui tem uns conhecidos assim, né? Do papagaio, Que É. contou que o sobrinho do tio do filho do pai dele. primo de terceiro. Vocês não conhecem ninguém aí, pessoal de casa? Porque o pessoal aqui conhece, né? Gente, eu tenho muito estudo de caso na minha família. Gente, eu sou terapeuta e tenho um estudo de caso bem legal. É, entendeu? Principalmente os meus. Eu tenho um outro estudo de caso que é bem legal sobre o que você falou, Sil, né? Então a gente abre o olho, acorda e a primeira coisa que a gente faz é a decisão do nosso dia, né? De forma involuntária. O meu ele Você vai botava 5 matar o- minutinhos a mais. Se você vai matar o Ele leão, se consente você vai já. correr dele, o que você vai fazer, né? Sim. E aí tem um estudo de caso de uma pessoa que ela enxerga a vida de uma maneira diferente. E tudo que ela faz relacionado a dinheiro e outras coisas, ela usa uma frase. Eu não vou lembrar ela exatamente, mas é algo tipo: ah, eu gasto e retorna pra mim de forma, sabe, um negócio assim. A frase dela eu não vou lembrar agora de cabeça. E é incrível como as coisas voltam pra ela, como ela mentalizou, como ela, assim, é incrível, assim, já presenciei situações tipo de levar 10 minutos, não tinha como aparecer, ela gastou aquele dinheiro 10 minutos depois, plim, um pix que ela não esperava do mesmo valor. Manda um beijo pra sua mulher. Mas é isso, gente. Essas coisas, elas vão muito além do que a gente costuma se atentar, vamos dizer assim. Esses padrões mexem dentro, que refletem fora. Então, isso sim acontece, porque você se conectou, quando você organiza dentro, lembra? Quando eu organizo dentro, reflete fora. Sim. Se eu estou nessa energia, o que vai acontecer? Vai ser atraído para mim tudo aquilo que eu estou vibrando. Então, é a frequência, é lei. Tudo que eu quero transformar fora, primeiro eu tenho que transformar dentro. Tudo começa dentro. Transformei dentro, reflete fora. Então, a gente fica muito tempo buscando resolver sempre os problemas fora. Não faz esse exercício de voltar para dentro, né? Porque a gente está no piloto automático da nossa programação, das nossas crenças, a gente nem sabe disso. Hoje a gente já está desperto para isso. Então, o que eu faço? Trabalho dentro. Uma vez que eu trabalhei, organizei dentro, esse trabalho é contínuo, né? Não é? Sim. Amanhã já estamos curados. Não, né? Infelizmente, né? A gente precisa de um padrão de repetição, estar conscientes. Existem N ferramentas para isso, mas a principal delas é estar presente, estar consciente, entendendo. Né? Depois tem outras ferramentas terapêuticas, que tem várias, e aí a gente faz esse processo. Você arrumou dentro, gente, fora. Eu nunca, como é que é a frase assim? Eu atraio tudo aquilo que eu sou, não o que eu quero. Eu sempre vou atrair para mim aquilo que eu sou, não o que eu quero. Então isso é bem importante. Então trabalhou dentro, fora vai estar acontecendo. E o mais importante é lembrar que as crenças não são sentenças definitivas. O cérebro possui capacidade de adaptação, a tal da neuroplasticidade, e novas experiências, novas reflexões e práticas terapêuticas ajudam a gente a modificar esses padrões e melhorar a nossa vida, tá? E eu gosto sempre de fechar com uma reflexão, né? Podemos lá? Encerrando? Podemos, Você parece que Já copiou é. aqui, olha. Sua história não é sua prisão. Exatamente. Suas crenças não são suas sentenças. Vocês estão combinando, vocês Não, estão combinando. gente, é a frequência, a energia, Vocês que é a estão troca. combinando, vocês Nós não estão falamos combinando. nada uma Pior que com a a gente outra. não conversa sobre isso, a gente chega aqui... E estamos falando a Na mesma mesma coisa, não é linha de coisa mais pensamento. linda, gente? Isso é a prova. A forma como eu interpreto a minha história influencia a maneira como vivo o presente. Hoje escolho observar minhas crenças com consciência, fortalecer aquelas que promovem o crescimento e transformar passo a passo as que limitam a minha vida. Muito bem.
transformar passo a passo tudo aquilo que limita a minha A vida. forma como interpreto a minha história influencia a maneira como vivo o presente. Hoje, eu escolho observar minhas crenças com consciência, fortalecer aquelas que promovem crescimento e transformar passo a passo as que limitam a minha vida. Não vai transformar tudo num dia só. É um pouquinho por dia, mas a gente vai transformando e a gente vai mudando o nosso presente. Isso eu acho fantástico. A vida é maravilhosa. É a Porque oportunidade. você tem um monte de coisa ruim, mas você tem todas as oportunidades e a capacidade de transformar tudo em coisa boa. É uma questão de escolha. Uhum. É Uma opção questão. de escolha. É uma opção de escolha. Tá na minha mão escolher Ser melhor, continuar na mesma ou regredir. ou sentar e reclamar. Uhum. Por isso que eu não reclamo, eu vou lá e acho. Escolhas, meus irmãos, escolhas. É, escolhas. E é isso, gente. Acho que, né, já são 19h11. É. A gente, né, estamos encaminhando para o encerramento. Que tem algo para falar, Jair? Eu acho que esse tema não acabou, né? Não, assim, Não. como eu falei, a questão assim, né, a ideia quando nós estamos falando assim, o foco desse encontro e dentro do planejamento seriam mais 2 encontros para a gente falar sobre crença, sobre saúde e doença, né, então assim, esse para a gente despertar e contextualizar, conceituar tudo isso, que isso vai nos dar embasamento para o próximo encontro, que a gente vai falar realmente de como o corpo fala com a gente. Né, para a gente aprofundar no tema. E depois, no terceiro encontro, a gente vai já aprofundar em como a gente reverte, trazer ferramentas e como fazer para a gente reverter tudo Eu não isso. sei vocês, mas eu vou ver nesse dia. Ah, com Com certeza certeza. estaremos aqui. Então, essa é a ideia, né? Então, não, Jair, não acaba. Isso nós só estamos falando sobre crença de saúde e doença. Depois a gente vai entrar em outra série de crenças sobre outras coisas. Então, aguardem os próximos capítulos. Temos muitos temas para falar sobre crenças. Então, é isso, gente. Muito bom. Então, Vai lá, blogueira. vai lá. Vamos aos Recadinhos? recadinhos finais, Leonardo. Vou fazer os recadinhos primeiro. Né? Pessoal, só confirmando, né, e trazendo para vocês esse lembrete, conteúdo que a gente, o bate-papo, a gente realiza cortes e tudo mais, disponibiliza nas redes sociais, nos perfis, Instagram, TikTok, no Spotify, no YouTube também. Então assistam, se isso fez sentido para vocês, como eu disse no dia, né, na terça anterior. Às vezes a gente quer mudar o mundo, né, e quer mover o mundo, mas começa com pequenas ações. E talvez essa ação seja compartilhar com um amigo, um coleguinha, o convite de vir participar aqui na terça-feira ou compartilhar um corte ou um conteúdo, né, através de um link. Com ele você pode estar transformando a vida de alguém e assim mudando o mundo. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E pra vocês que estão assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Ah, viu? Só tem blogueiro aqui, gente. A gente tá melhorando, né? A gente tá vai ficar bom, vai ficar melhorando. bom. A gente está melhorando. Se tiver perguntas para o próximo tema, vai abrir caixinha de pergunta, Tainá? Vai abrir caixinha de perguntas. Se você também está vendo no YouTube, pode comentar aqui embaixo que as suas dúvidas vão ser sanadas. Sanadas que fala? Nada. Nossa, Olha, tá só chique. português. Então, se você está assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Muito Isso bom, aí, gente. Muito obrigada. E boa noite para todo mundo. Um beijo e Fiquem um com queijo. Boa noite, pessoal. Até terça. É. Ai, meu Deus. Deu tempo dele falar tchau. Gente do céu. Tchau. Bom essa A gente tem que história. ser mais simpático na próxima vez, esperar um pouquinho, tá?